Em nome do ministro Haddad, venho aqui com muita alegria hoje, com muita honra, participar desse primeiro seminário da indústria, cumprimentar o presidente Alckmin, o meu amigo Nelson, cumprimentar o Leonardo, obrigado pelo convite. Queria falar, acho que basicamente de 3 coisas aqui, deixar a mensagem em nome do ministro Haddad. Eu ouvi atentamente as falas que me antecederam e muita coisa me toca profundamente e inspira o nosso trabalho no Ministério da Fazenda. Ouvi falar que o Brasil tem pressa, a indústria tem pressa, e a gente tem pressa também. O Ministério da Fazenda, no que depender da gente, a gente gostaria de ajustar as contas do país mais rapidamente do que a gente está fazendo, a gente gostaria de maiores estímulos à indústria, mais amplos do que a gente está fazendo, mas a gente é pragmático, e eu ouvi isso também, e a gente toma as decisões a partir de números, a partir de dados, a partir de avaliação de políticas públicas, com muita responsabilidade, sem que a gente tenha que ter mais proximidade ou mais distanciamento, seja de um setor ou de outro. Como verdadeiros patriotas, nós estamos pensando primeiro no país. Então, estamos pensando primeiro no orçamento público, primeiro no planejamento do país dos próximos anos, com um compromisso de que o país cresça e de que a indústria volte a crescer, o que não aconteceu nos últimos anos. E a primeira coisa que eu preciso tratar é de política. Lá no Ministério da Fazenda, por ordem, orientação do ministro Haddad, do presidente Alckmin, do presidente Lula, não há dogma, seja jurídico, seja econômico, seja político. A gente tem os nossos princípios, a gente não abre mão dos nossos princípios, mas o diálogo é sempre muito bem-vindo. A gente tem insistido em alguns diálogos, até com alguma certa teimosia, em alguns temas, mas porque a gente acredita que o país precisa estar em primeiro lugar, para que a gente tenha condições macroeconômicas, para que todo mundo possa se desenvolver como a gente tem visto. Então, o que a gente tem em 1 ano e meio de governo, em 1 ano e meio de gestão do ministro Haddad na Fazenda, são bons resultados na economia. Os resultados da economia estão de bom tamanho para o que a gente gostaria? Não. Não estão. Mas perto do que se esperava, eu lembro das conversas antes de assumir a função de secretário executivo do Ministério. Havia um ceticismo muito grande, havia uma baixa expectativa, seja para crescimento, geração de emprego, juros, balança comercial. E nós fomos surpreendendo. Não da forma como esperava, como gostaríamos, mas fomos surpreendendo. E a gente precisa seguir dando tração à economia da forma como a gente vem fazendo. Então, a política, num primeiro momento, ela é fundamental. Então, a gente está aberto a discutir, eu tenho dito isso nos fóruns da CNI, com as lideranças do Congresso Nacional. Não há dogma, há alguns princípios basilares. A gente fez um esforço maior para dar estabilidade para as contas públicas do Brasil. Nos últimos 10 anos, antes do presidente Alckmin e do presidente Lula assumirem, o Brasil fez déficit primário e o país não viu sucesso, seja na política, seja na economia, seja na estabilização das relações sociais. O que a gente viu foram 10 anos, vamos dizer, perdidos para o país. A gente precisa mudar isso, e não fazer o que foi feito no passado e fazer o novo. Por isso a nova política industrial, por isso a transformação ecológica e por isso uma nova relação política que tem que ser feita com generosidade. A gente não aposta na polarização. A gente aposta na formação de consensos no Congresso. A gente está disposto a ceder da ideia inicial concebida na Fazenda. Sem nenhum problema. Em 2023, a Fazenda aprovou inúmeros projetos no Congresso Nacional. Um deles, e eu ouvi isso aqui do ex-ministro Nelson Barbosa, muitas vezes a gente não chama do nome de política industrial, mas a reforma tributária, ela sem dúvida nenhuma vai trazer uma oxigenação de racionalidade e de simplicidade e de estabilização de expectativa que vai ser muito positiva para a indústria. Isso foi feito no primeiro ano de governo, em meio a um caos de organização do Estado, da administração pública, e a gente segue entregando, com muito diálogo, com todos os projetos aprovados em 2023, a Fazenda abriu mão de uma série de pontos, negociou, reviu posições, e a gente não tem problema nenhum com isso, desde que mantidas as nossas premissas elementares. Em segundo lugar, é importante falar de economia, não tem como fugir desse tema. E aí abordo
o momento atual que a gente está vivendo, um momento de muita volatilidade, muita incerteza no mundo. A gente viu a gangorra esses dias os Estados Unidos passou... no fim do ano passado, a gente aguardava que os Estados Unidos diminuísse a taxa básica de juros da economia no primeiro semestre agora de 24. Durante o primeiro semestre de 24, enquanto a gente aguardava a redução de juros americano, a gente se deparou com a constatação de que talvez ele não caísse, nem no primeiro semestre, nem no segundo semestre, não viesse esse ano. O que causou uma reprecificação de ativo no mundo todo, fazendo com que o nosso câmbio, por exemplo, se desvalorizasse por esse primeiro elemento. E nos últimos 5, 10 dias, o que a gente tem visto é uma alegação do contrário, é que talvez hoje os Estados Unidos estejam entrando em recessão e que os juros talvez tenha demorado para cair. Então, de fato, o cenário externo ele é muito desafiador e o que a gente faz é conduzir a leitura desse cenário externo protegendo o Brasil. Protegendo o Brasil. E como se protege o Brasil? A gente tem que fazer as transições, seja a transição democrática, com responsabilidade, como foi feito de 22 para 23, fazer a transição da autoridade monetária também com responsabilidade, sem arrobo político. Somos a favor da autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. Isso é muito importante nesse momento do país. Então, do ponto de vista da economia, nós temos que proteger o Brasil, proteger o fiscal do Brasil. A Fazenda não abre mão de ter o equilíbrio das contas públicas. Gostaríamos de ter feito antes, não foi possível. Vamos fazer esse ano, vamos fazer no ano seguinte, mas não abrimos mão. Isso vai dar tranquilidade para o país, manter uma taxa de juros mais baixa, gerar emprego, gerar estabilidade, aumentar o fluxo da balança comercial. A gente acredita profundamente nisso e vamos seguir nessa toada. Recentemente a gente teve algumas reuniões com o presidente em que a gente tirou 5 encaminhamentos importantes. O primeiro foi manter o arcabouço fiscal até 2026, custe o que custar, como o ministro Haddad disse à imprensa na sequência da reunião, a pedido do presidente Lula. Então, o arcabouço fiscal ele traz uma série de novidades, ele traz piso de investimento, ele traz uma regra anticíclica, ele traz um teto de despesa, ele traz um mínimo de crescimento da despesa por ano, e o arcabouço fiscal vai ser mantido, e para isso algumas medidas precisam ser tomadas, e a gente começou a anunciar. Primeiro, uma revisão inicial do gasto público, da ordem de 25 bilhões, que agora, quando a gente for anunciar o projeto de lei orçamentária no dia 30 de agosto, que é uma sexta-feira, nós vamos explicitar o detalhamento disso com o Ministério do Planejamento. Foi feito um contingenciamento e um bloqueio agora no orçamento, que afeta, grande medida, os ministérios, mas foi feito, porque é importante fazer de novo. A gente sabe dos cuidados, das dificuldades que isso tem, mas é importante que as medidas sejam adotadas com coragem, ainda que isso cause alguma repercussão mais negativa. A gente segue estudando as medidas para equilibrar o gasto público e manter a previsibilidade da despesa dentro do arcabouço fiscal. A autonomia do Banco Central está mantida, vamos fazer a transição mais tranquila dentro da autoridade do Banco Central, com as novas diretorias, para que a gente passe por esse processo também sem maiores precificações indevidas no mercado. E acho que, como palavra final minha, é importante falar do que a gente quer de país, porque isso tudo, estabilidade política, valorização da democracia, generosidade, formação de consensos, cuidado com a economia, isso não basta. Isso é importante para o país se sustentar enquanto país sério, que tenha credibilidade internacional, que possa emitir título soberano no exterior, título sustentável, né? Os nossos green bonds, começamos a emitir o ano passado, emitimos uma segunda leva esse ano, conseguindo captar como se fôssemos país de grau de investimento, o que hoje infelizmente não somos. Então, a gente precisa dar o passo que é o passo de projeto de país, que é o passo de desenvolvimento. E por isso a nova política industrial, liderada pelo presidente Alckmin, pelo ministro Haddad, por isso o plano de transformação ecológica, que tem justamente o que o Leonardo disse, o objetivo de não olhar o Brasil como um mero produtor, exportador de commodity. A gente quer adensar a nossa cadeia produtiva. A gente quer repensar. Se isso não foi feito até agora, por que não aproveitar essa oportunidade de repensar a integração da universidade com as empresas? Por que não melhorar o ambiente de negócio, acreditando que é o mercado quem tem que liderar
todos esses processos, seja o industrial, seja o da transformação ecológica, por que não dar os incentivos corretos? Por que não fazer a reforma tributária? Por que não aprovar os projetos de lei que dê estabilidade fiscal para o país? O ministro Haddad muitas vezes me diz, não está difícil de organizar o país. Veja a reforma tributária, parecia algo impossível, está concretizada, vamos concluir a reforma tributária esse ano. Veja a estabilização fiscal. A gente negociou o que foi possível, vamos avançar, nós estamos zerando o déficit do país. Isso permite que os juros caia, permita que as empresas tenham estabilidade. E isso permite que a gente avance na política industrial, avance na transformação ecológica, nos seus vários eixos, né, nos ciclos da política industrial, nos eixos da transformação ecológica. A gente acredita muito num projeto de desenvolvimento do país que seja lastreado com responsabilidade política e responsabilidade econômica. Tudo o que for possível ser feito, na maior velocidade que seja possível, dentro dos nossos limites, a gente vai fazer. E a indústria está em primeiro lugar. A gente fez, eu até disse numa reunião com a CNI recentemente, coisas que a gente tem feito, a gente tem revisado gastos tributários, que pecam porque não atendem critérios de avaliação de política pública, não atendem critérios de transparência, nós estamos revendo, com coragem, porque é devido. Mas temos feito mais para a indústria. Acabamos de aprovar a lei do hidrogênio verde com uma série de incentivos a essa cadeia. Fizemos a LCD junto com o MIDIC, junto com o BNDES, fizemos o Mover, fizemos a depreciação acelerada. Podia ser maior? Podia ser maior, a gente gostaria que fosse maior, mas é o que coube e a gente quer ampliar. Vamos ampliar, vamos aumentar, vamos trabalhar para que a gente aumente as políticas de incentivo, para que a gente aumente os programas, revisando-os sempre, para que a gente não mantenha nenhum dogma, como a gente tem que fazer em outros casos que a gente está debatendo no Congresso Nacional. E é assim que a gente procura avançar, com responsabilidade política, abertura para o diálogo, responsabilidade econômica e apostar no que é correto. E apostar na indústria, a gente tem certeza que é o correto a ser feito para o país.